vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com a Cris Bicudo. Ela é autora do livro Quem é essa tagarela? E ela tem deficiência auditiva e muito atenciosamente, com muito carinho, aceitou conversar aqui conosco. Inicialmente, Cris, a gente gostaria que você contasse um pouquinho para nós a sua história. Como começou essa carreira como escritora? E como surgiu essa ideia de escrever um livro especificamente sobre deficiência auditiva? Eu sou deficiente auditiva de nascença, com perda auditiva profunda, devido à rubéola que a minha mãe teve durante a gravidez, no 4º mês de gestação. E eu comecei a usar aparelhos auditivos com 1 ano e meio de idade e imediatamente fui para uma fonoaudióloga, que hoje é a minha segunda mãe, Ana Maria Schensen, e começou um trabalho intensivo em conjunto, a fonoaudióloga, a família e eu. E o processo foi tão rápido que aos 2 anos já comecei a falar. E as pessoas até hoje não acreditam na possibilidade de uma pessoa com a minha perda auditiva de nascença ter a possibilidade de falar e ouvir com aparelhos auditivos e falar bem. E essa é um dos motivos da minha história, de mostrar às pessoas, de incentivar os pais e todas as pessoas. A ideia de escrever um livro que não é necessariamente focada na deficiência auditiva, pois ela abrange tudo, serve como parâmetro para todos os tipos de deficiência e para os não deficientes também, porque eu falo muito de valores, de família, de uma amizade. Depende da forma de como encaro diversas situações inusitadas, com muito jogo de cintura. E foi que durante o meu ginásio, na 7ª série, em 1990, fui chamada para falar num seminário, que é um simpósio internacional auditivo. E nesse simpósio tinha vários pais, mães, médicos e estrangeiros. No final da apresentação, várias pessoas vieram conversar comigo, principalmente estudantes de fonoaudiologia. E uma dessas alunas me fez uma pergunta que seria o ponto de partida da minha vida. Por que não escreve um livro sobre você? Você tem muita riqueza de valores familiares lindos a serem passados para os outros. Essa foi um início de uma semente a germinar na minha cabeça. E desde que eu era criança, sempre gostei de ler e escrever, tanto que me formei em jornalismo. E durante a faculdade, até ao longo da minha vida, eu comecei a me apresentar em palestra, evento, e as pessoas tinham tanta curiosidade, tantas perguntas sobre a minha vida, e foi assim que surgiu essa ideia de escrever um livro para mostrar como é ser uma deficiente auditiva no mundo. E o título, Cris, como ele foi criado? Como ele surgiu? Um certo dia, estava conversando com a minha mãe e a minha irmã Márcia, pensando em algumas sugestões de ideias para o nome do meu livro, para o título. E eu queria uma coisa diferente, uma coisa que me representasse. A minha mãe lembrou de um fato curioso. Quando eu era criança, um amigo da família comentou com ela que, nossa, custou tanto fazer essa menina para falar e agora precisa achar um botão para desligar. Ou seja, eu mostro que de silêncio eu não tenho nada. Desde criança, eu sempre fui uma pessoa curiosa. Eu queria descobrir o mundo, eu queria saber tudo. E nesse sentido, eu era mais falante da família e tendo 2 irmãs mais velhas. Aí a minha irmã lembrou muito da história da Emília, da Reinações de Narizinho do Monteiro Lobato. Foi aí que surgiu esse título, Quem é essa tagarela? Para chamar a atenção do leitor, para vir a conhecer quem é essa tagarela. A gente gostaria de saber um pouco também sobre o processo de escrita até chegar ao resultado, à redação final. Houve muito aprimoramento até chegar ao tom desejado, aquilo que você queria? O processo de escrita até chegar à redação final foi um longo caminho, sim, porque tudo começou a realmente a pôr na prática essa ideia que eu tinha desde a adolescência. Foi quando eu fui morar sozinha em Curitiba, sem família, e eu trabalhava muito.
numa fábrica e os horários eram diferentes. Então eu ia trabalhar das 7 e às 5 e pouco eu já estava em casa. E com esse tempo livre, eu comecei a escrever um pouco de situações cotidianas, as situações com os amigos, no meu trabalho. E com tudo isso, aos pouquinhos, foi formando um capítulo a cada dia. Daí, no final, foi quando eu percebi, eu estava quase escrevendo um livro. Dessa forma, eu resolvi aperfeiçoar, começando desde o início, uma história com começo, meio e fim. O aprimoramento sempre ocorreu devido à minha exigência. Eu sempre fui muito perfeccionista. Eu queria escrever de uma forma que abrangesse o público em geral, não somente a deficiência auditiva. Por isso, foi um longo caminho até chegar na editora, a procurar a editora, encontrar. E ela mesma também teve que fazer uma adaptação de acordo com o perfil, a ilustração, a capa. Foi assim que saiu essa minha biografia, que foi lançada em outubro de 2015. Cris, desde o começo a sua ideia era tratar esse tema de uma forma mais leve, mais divertida, mais agradável, embora o assunto esteja marcado pelo preconceito, pelo bullying, ou você no primeiro momento pensou em fazer algo mais sério, de certa maneira, sem esse tom, né, de uma certa alegria no teu texto? Em primeiro lugar, gostaria de informar que, para mim, preconceito caminha junto com falta de conhecimento e informação. Ao longo da minha vida, para quem for ler meu livro, consegue entender que não existe preconceito real na minha vida, porque tudo depende da forma de como lidamos com isso. Preconceito e bullying todo mundo tem, qualquer ser humano, pois existe todos os tipos de perfis de pessoa, de personalidade. Tem umas pessoas que é mais devagar, tem pessoas que demora para entender, tem outras pessoas que têm uma aparência física diferente dos outros. Então, tudo isso depende muito de como encaramos. E, principalmente, o mais importante de tudo, que eu enfatizo muito na minha história, que é a base da infância, é a família. Você tendo uma força no lar, um apoio na família, carinho, você está pronta para enfrentar o mundo. E realmente, a minha história é um livro divertido, com muito humor, com muito dinamismo, pois realmente eu mostro para as pessoas que para tudo na vida existe o jogo de cintura. Então depende muito. De algumas situações eu fui barrada, eu já caí, mas eu sempre soube dar a volta por cima. A parte do desafio da vida é muito relativo. Às vezes o que é difícil para uma pessoa pode ser fácil para mim e vice-versa. Em muitas coisas, eu sempre tive facilidade de aprender, raciocínio, memorização. Então, tudo isso é um conjunto de esforço, dedicação, perseverança. E eu acredito que cada pessoa, cada ser humano é único. Por isso que eu digo, não é a deficiência que faz a pessoa. E daqui para frente, Cris, existe o projeto de fazer novos livros com esse tema, ou a ideia é escrever sobre outros assuntos? Existem vários projetos ainda. Eu sou uma pessoa muito criativa, não consigo ficar parada. E, por enquanto, a minha ideia hoje é escrever crônicas mais atuais. O que acontece hoje com essas situações específicas no aeroporto, no cinema, com as amigas num barzinho. E o outro projeto também que está na minha cabeça é escrever sobre as leis de cotas para pessoas com deficiências. Acredito que ainda tem muito que melhorar, pois é um longo caminho. Então a minha ideia é escrever como eu enxergo isso, algumas situações que presenciei e que passei. Cris, um prazer estar conversando aqui com você um pouquinho. E é possível deixar algum contato de e-mail ou via rede social para os interessados que queiram conhecer mais e melhor o teu trabalho? As pessoas podem conhecer melhor o meu trabalho através do meu site www.crispicuto.com.br. No meu site tem todas as informações a meu respeito sobre o livro. Tem um blog que eu escrevo
vários textos no dia a dia, tenho meu trabalho, projeto e palestra. Você pode ter todas as informações, inclusive o meu contato lá por e-mail, no meu site. Também tenho o Facebook, que é Cris Bicudo Oficial. Você pode me mandar mensagem, escrever ou tirar dúvidas. Cris, muito obrigado pela entrevista. Conversamos um pouquinho hoje então com a Cris Bicudo, né, que é autora do livro Quem é essa tagarela e que é portadora de deficiência auditiva e acabou conversando com a gente nesse papo bem agradável. Cris, muito obrigado, até a próxima. Obrigada.